A Fever Nova foi uma ruptura. Até 1998, mesmo com todas as evoluções, as bolas ainda carregavam alguma herança visual da família Tango. A Tricolore já tinha colocado cor na história, mas ainda mantinha uma certa elegância clássica. Em 2002 isso mudou completamente. A Fever Nova parecia outra coisa, parecia uma bola de videogame, parecia um objeto vindo do futuro. E talvez isso combinasse perfeitamente com aquela Copa, porque pela primeira vez no mundo a Copa seria disputada na Ásia, pela primeira vez seria organizada por dois países, Coreia do Sul e Japão. Era uma Copa diferente em tudo, e a bola precisava parecer diferente também. O fim definitivo da estética tradicional. Quando a Fever Nova apareceu, muita gente estranhou. Ela não parecia Telstar, não parecia Tango, não parecia Tricolore. O desenho era grande, colorido, assimétrico, com tons dourados, vermelhos e verdes. Visualmente, ela rompia com quase 30 anos de tradição. A Adidas estava dizendo, agora começou outra fase. E de certa forma, começou mesmo. O nome também tinha intenção, Fever Nova. Fever vem de fever, febre, nova, remetente à estrela nova. A ideia era transmitir energia, explosão, entusiasmo, uma febre mundial pelo futebol. Era um nome mais emocional, mais publicitário, mais global. A bola já não era apenas um equipamento esportivo, era uma marca com narrativa. A inspiração asiática. O desenho da Fever Nova foi inspirado em elementos da cultura asiática. A forma central lembrava uma espécie de shuriken, uma estrela ninja, mas também remetia a energia, movimento, velocidade. O dourado simbolizava o poder e a importância da Copa. O vermelho lembrava paixão. O verde trazia ligação com o campo. Era uma bola feita para se destacar imediatamente na televisão e também nas lojas. A tecnologia por dentro, mas a Fever Nova não era apenas visual. Ela tinha uma estrutura interna muito avançada para a época. A Adidas utilizou uma camada de espuma sintática semelhante à evolução que vinha desde a Etrusco e na Questra. Mas aqui tudo foi refinado, a bola tinha múltiplas camadas. A ideia era melhorar o toque, controle, trajetória, transferência de energia, estabilidade em voo. Superfície externa era sintética, mas uniforme, mas muito mais resistente, menos sensível à água. A bola já pertencia totalmente à era moderna. Ela era uma bola rápida. Muitos jogadores perceberam que a Fever Nova era rápida, muito rápida. Ela saía forte do pé, ganhava velocidade, respondia bem aos chutes de longa distância. E isso combinava com várias imagens daquela Copa. Chutes fortes, bolas viajando rapidamente, goleiros tendo dificuldade em acompanhar a trajetória. Coitado dos goleiros. Os goleiros reclamavam, como sempre, quase sempre quando acontece que uma bola fica mais veloz, os goleiros são os primeiros a reclamar. Alguns diziam que ela era leve demais, outros diziam que mudava muito de trajetória, outros simplesmente afirmavam que ela era difícil de segurar. Isso virou uma constante na história moderna das bolas. A cada inovação, os fabricantes dizem que a bola ficou melhor. Os atacantes dizem que ficou mais divertida e os goleiros dizem que ela ficou mais traiçoeira. A Copa de Ronaldo. Para nós brasileiros, a Fever Nova tem um significado especial. Ela é a bola da Copa de Ronaldo, da volta por cima, dos 2 gols na final contra a Alemanha, do pentacampeonato. Quando lembramos de 2002, lembramos daquela bola passando pelos pés de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Cafu. A Fever Nova está visualmente ligada a uma das maiores redenções
individuais da história do futebol. Ronaldo havia sofrido lesões graves. Muitos duvidavam que voltaria ao auge, e ele voltou exatamente naquela Copa. Por isso, para o Brasil, a Fever Nova não é apenas uma bola futurista, é a bola da superação. O futebol entra no século XXI. Existe algo simbólico aqui. A Copa de 2002 foi a primeira do século XXI, e a Fever Nova parecia querer mostrar isso. Ela não tinha nostalgia, não olhava para trás. Ela parecia dizer: bem-vindo ao novo futebol. Mais rápido, mais global, mais televisivo, mais comercial, mais tecnológico. A Fever Nova talvez não seja lembrada como a bola mais bonita, nem como a mais querida, mas foi uma das mais ousadas. Ela rompeu definitivamente com a estética clássica. Depois delas, a Adidas percebeu que podia reinventar a bola a cada Copa. Não precisava mais seguir a família Tango, não precisava mais preservar tradição visual. Cada mundial poderia ter sua própria identidade. E isso mudou tudo. A partir de 2002, cada bola passou a ser um evento, um lançamento, uma marca própria, um capítulo separado. Por isso, a Fever Nova foi tão importante. Ela foi a bola que disse adeus ao passado e abriu caminho para a era em que cada Copa teria uma bola com personalidade própria. A bola que quase não tinha costuras. Se a Fever Nova representou uma revolução visual, Teamgeist representou uma revolução estrutural, porque pela primeira vez em décadas os engenheiros fizeram uma pergunta radical: e se a bola não precisasse ser mais construída de forma tradicional? Até então, praticamente todas as bolas das Copas seguiam o mesmo princípio básico: painéis costurados, muitos painéis, muitas emendas, muitas costuras. Era assim desde a Telstar, era assim desde a Tango, era assim desde praticamente toda a história moderna do futebol. A Teamgeist mudou isto. O que significa Teamgeist? O nome vem do alemão. Team significa equipe, Geist significa espírito, ou seja, espírito de equipe. Uma escolha perfeita para a Alemanha. Um país conhecido pela disciplina coletiva, pela organização, pela eficiência. E essas características também apareciam na própria bola. O fim dos 32 painéis. Desde a Telstar de 70, o padrão clássico era composto por 32 painéis. 12 pentágonos, 20 hexágonos. Era o desenho que o mundo inteiro associava ao futebol. Mas a Adidas decidiu romper essa tradição. A Teamgeist utilizava apenas 14 painéis, uma redução gigantesca, praticamente metade. Isso trouxe consequências importantes. Menos painéis significavam menos costuras, menos pontos de deformação, menos absorção de umidade, maior uniformidade. A bola ficava mais próxima de uma esfera perfeita. A bola foi colada e não costurada. Talvez essa seja a característica mais revolucionária. Os painéis não eram unidos por costura tradicional. Eles eram unidos por tecnologia térmica. Em outras palavras, os painéis eram fundidos, soldados, colados através de calor e pressão. Isso eliminava muitas imperfeições. Durante décadas, as costuras foram o ponto fraco das bolas. Agora elas praticamente desapareceram. A esfera mais perfeita da história. A Adidas afirmava que a Teamgeist era a bola mais redonda já produzida. Parece propaganda, mas existe fundamento técnico nisso. Quanto menos costuras, quanto menos emendas, mais próxima de uma esfera perfeita a bola se torna. E uma esfera mais perfeita significa trajetória mais previsível, resposta mais consistente, comportamento mais uniforme. A física agradece. Existe algo quase simbólico aqui. A Copa acontecia na Alemanha, terra da Mercedes, da BMW, da Porsche, da Bosch, da Siemens, terra por obsessão por precisão. E justamente nessa Copa surge uma bola cuja principal característica
era a precisão, não era uma coincidência feliz, parecia uma homenagem à própria cultura industrial alemã. Novamente os goleiros começavam a reclamar. Como sempre acontece quando a tecnologia avança, os atacantes gostaram e os goleiros nem tanto. Alguns afirmaram que a bola era rápida demais, outros diziam que apresentavam trajetórias inesperadas em chutes fortes. A discussão se repetia, a mesma história que já havia acontecido com a Questra, com a Fivernova, e que voltaria a acontecer com a Jabulani. Existe uma imagem que eternizou a Teamgeist, a final entre a França e a Itália, Zidane, Materazzi, a cabeçada mais famosa da história do futebol, a despedida de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Toda vez que alguém relembra aquele episódio, a Teamgeist está lá, silenciosamente participando daquele momento histórico. Outra novidade importante. Pela primeira vez, uma Copa recebeu bolas específicas para determinadas fases. A final utilizou uma versão especial chamada Teamgeist Berlin, dourada, exclusiva, criada apenas para a decisão. Hoje isso parece comum, mas em 2006 foi inovador. A bola passava a fazer parte do espetáculo de marketing da Copa. Muitos especialistas consideram a Teamgeist o verdadeiro início da geração das bolas atuais, porque quase tudo que veio depois nasceu dela. A ideia de poucos painéis, união térmica, formato extremamente esférico, engenharia computacional, controle aerodinâmico, tudo isso começa aqui. A Jabulani, a Brazuca, a Telstar 18, a Al Hilal, todas são descendentes diretas da Teamgeist. A Telstar ensinou o futebol a aparecer na televisão, a Tango ensinou o futebol a ter identidade visual, a Azteca ensinou a abandonar o couro, a Etrusco ensinou o futebol a engenharia interna, a Questra ensinou o futebol a explorar a aerodinâmica, a Fivernova ensinou o futebol a ter personalidade própria, mas a Teamgeist ensinou ainda algo mais importante. Ela ensinou que uma bola não precisava mais ser construída como sempre foi. Pela primeira vez em mais de um século de futebol, a forma tradicional de fabricar uma bola foi abandonada e o resultado foi tão impactante que ninguém mais voltou atrás. Depois da Teamgeist, o futebol entrou definitivamente na era da engenharia de precisão. A bola já não era apenas costurada, ela era projetada. Curiosidade que quase ninguém conhece. Durante os testes, a Adidas utilizou computadores e modelagem tridimensional para analisar a esfericidade da Teamgeist. O objetivo era reduzir ao máximo as variações de voo causadas por costuras e junções dos painéis. Ou seja, pela primeira vez, uma bola de Copa foi desenvolvida quase como um carro de Fórmula 1. E é isso exatamente o que faz a Teamgeist uma das bolas mais importantes da história. Poucas bolas na história das Copas nasceram com tanta pressão quanto a Brazuca. E o motivo tem nome: Jabulani. A bola da Copa de 2010 na África do Sul tornou-se uma das mais polêmicas da história. De novo os goleiros reclamavam, os jogadores reclamavam, os treinadores reclamavam. Praticamente todo mundo reclamava. Muitos afirmavam que a bola mudava de direção inesperadamente. Outros diziam que era imprevisível em chutes de longa distância. Alguns goleiros chegaram a chamá-la de bola de supermercado. A reputação da Adidas ficou abalada e a empresa sabia disso. Por isso a missão da Brazuca era clara: recuperar a confiança dos jogadores. O nome foi escolhido pelos torcedores. Existe uma curiosidade muito interessante. A Brazuca foi a primeira bola de Copa cujo nome foi escolhido através da votação popular. Milhões de brasileiros participaram da escolha. E o nome vencedor foi Brazuca, uma palavra informal que representa o jeito brasileiro de ser, o espírito brasileiro, a identidade brasileira, a alegria, a criatividade, a informalidade.
Era uma homenagem direta ao país sede. Apenas 6 painéis. Aqui acontece uma revolução técnica. A Teamgeist já havia reduzido drasticamente o número de painéis. A Brazuca foi ainda mais longe. Recebeu apenas 6 painéis. Mas não eram painéis comuns. Possuíam formatos complexos e tridimensionais. Foram projetados por computador, estudados em laboratório, testados exaustivamente. O objetivo era simples: criar uma esfera mais perfeita possível. A bola mais testada da história. Talvez o dado mais impressionante seja este. Antes de chegar à Copa, a Brazuca passou por mais de 2 anos de testes. Jogadores profissionais participaram do desenvolvimento. Clubes participaram de testes. Seleções participaram dos testes. Foram realizados milhares de chutes, milhares de passes, milhares de cruzamentos, milhares de finalizações. A Adidas não queria correr o risco de repetir o desastre da imagem da Jabulani. A palavra-chave da Brazuca era previsibilidade. Ela precisava fazer exatamente aquilo que o jogador esperava. Nem mais, nem menos. Quando o atacante chutasse no canto esquerdo, a bola deveria ir para o canto esquerdo. Quando o goleiro calculasse uma trajetória, ela deveria seguir aquela trajetória. Parece algo simples, mas foi justamente isso que faltou para a Jabulani. Os goleiros aprovaram. E aqui está alguma coisa rara, vocês não ouviram falar isso antes. Talvez pela primeira vez em muitos anos, atacantes e goleiros concordavam. A Brazuca recebeu elogio dos dois lados. Atacantes gostavam da velocidade, os goleiros gostavam da estabilidade. A bola era rápida, mas previsível, moderna, confiável, tecnológica, equilibrada. Era exatamente o que a Adidas buscava. Observe a Brazuca com atenção. Os desenhos coloridos não foram escolhidos por acaso. Eles representam as fitinhas coloridas muito populares no Brasil, especialmente as fitas do Senhor do Bonfim. As curvas sugerem movimento, celebração, alegria, dança, festa. Tudo aquilo que o mundo associa ao Brasil. Pela primeira vez, a bola parecia ter movimento mesmo quando estava parada. Tecnicamente, a Brazuca é considerada uma das melhores bolas já produzidas, mas para os brasileiros ela está ligada a uma memória dolorosa. O 7-1 contra a Alemanha. Por isso ela vive uma situação única. Foi uma das melhores bolas da história, mas também a bola de uma das derrotas mais traumáticas da história do futebol brasileiro. Se você conversar com jogadores profissionais, goleiros, árbitros, especialistas em materiais, engenheiros, existe uma tendência. Quase todos falam bem da Brazuca. Isso é raro, muito raro, porque normalmente toda bola divide opiniões. A Brazuca conseguiu algo difícil. Agradou praticamente todo mundo. A Telstar ensinou o mundo a enxergar uma bola. A Tango ensinou o mundo a admirar uma bola. A Azteca ensinou o mundo a abandonar o couro. A Etrusco ensinou o mundo a colocar tecnologia dentro da bola. A Questra ensinou o mundo a explorar a aerodinâmica. A Teamgeist ensinou o mundo a construir uma esfera quase perfeita. Mas a Brazuca ensinou algo diferente. Ela mostrou que tecnologia não significa apenas inovação, significa equilíbrio. Depois de anos tentando fazer a bola voar mais rápido, curvar mais, surpreender mais, a Adidas decidiu fazer uma pergunta diferente. E se a melhor bola for simplesmente aquela que faz exatamente o que o jogador espera? Então, talvez seja por isso que muitos especialistas considerem uma das melhores bolas já produzidas, porque ela não tentava impressionar, ela tentava funcionar. E funcionou, 7-1. Quando a bola entrou na era digital,
A história da Telstar 18 começava quase 50 anos antes. Em 70, a Telstar original mudou a forma como o mundo enxergava o futebol na televisão. Em 2018, a Adidas decidiu prestar homenagem àquela bola histórica, mas não queria apenas reproduzir o passado. Queria conectar o passado e futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. A Telstar 18 tinha aparência inspirada na lendária Telstar de Pelé, mas por dentro era uma das bolas mais tecnológicas já criadas. O retorno de um ícone. Quando as primeiras imagens foram divulgadas, muitos torcedores sentiram algo raro, nostalgia. Os painéis pretos voltaram. O visual clássico voltava. A referência 70 era evidente, mas bastava olhar com atenção para perceber que não era uma réplica, era uma reinvenção. Uma Telstar para o século XXI. O futebol entra definitivamente na era digital. Aqui acontece algo inédito. Pela primeira vez, uma bola oficial de Copa recebeu um chip NFC integrado. NFC significa Near Field Communication. É a mesma tecnologia usada em muitos pagamentos por aproximação. O chip ficava embutido dentro da bola, sem afetar o peso, sem afetar o equilíbrio, sem alterar desempenho, mas permitia interação digital com smartphones. O que o torcedor podia fazer? Ao aproximar o celular da bola, era possível acessar conteúdos exclusivos, informações, vídeos, experiências interativas, conteúdo personalizado. Era uma tentativa de aproximar o objeto físico do mundo digital. Pela primeira vez, uma bola não era apenas uma bola, ela também uma plataforma tecnológica. A Copa das redes sociais. Existe um contexto importante. A Copa de 2018 foi uma das primeiras em que redes sociais estavam completamente integradas ao evento. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. O torcedor já não era apenas o espectador, ele produzia conteúdo, comentava, compartilhava, participava. A Telstar 18 nasceu nesse ambiente, por isso a integração digital fazia tanto sentido. Uma evolução da Brazuca. Tecnicamente, a Telstar 18 utilizava a experiência acumulada com a Brazuca. Os engenheiros aproveitavam o que havia dado certo em 14, a estrutura continuava baseada em poucos painéis, 6 painéis termicamente unidos. Excelente esfericidade, alta estabilidade, boa resposta, boa previsibilidade. A ideia não era reinventar a física da bola, era aperfeiçoá-la. Mais aderência. Uma das melhorias importantes foi a textura superficial. A Telstar 18 recebeu relevos e microestruturas projetadas para aumentar o controle. Isso ajudava passes, domínio, cruzamentos, finalizações. E também ajudava os goleiros, especialmente em condições de chuva. A bola dos goleiros? Curiosamente, muitos goleiros elogiaram a Telstar 18, algo raro na história das Copas. Ela não gerou a rejeição da Jabulani, nem as críticas de algumas bolas anteriores. Era rápida, mas relativamente previsível, moderna, mas equilibrada. A Copa do VAR. Existe outra coincidência interessante. A Telstar 18 foi a bola da primeira Copa do Mundo com a utilização ampla do VAR, ou seja, enquanto a arbitragem entrava na era digital, a bola também dava seus primeiros passos digitais. Talvez isso seja simbólico, talvez o futebol inteiro começava a se transformar. O design minimalista. Uma outra característica marcante foi o visual. Diferente das bolas extremamente coloridas dos anos anteriores, a Telstar 18 tinha um design mais limpo, mais moderno, mais próximo da estética tecnológica. Os painéis pixelizados lembravam imagens digitais.
telas, computadores, conexões. Eram uma homenagem ao mundo conectado. A bola de Mbappé. Toda grande bola acaba associada a um jogador. A Telstar de 70 lembra Pelé. A Azteca lembra Maradona. A Fiver Nova lembra Ronaldo. A Telstar 18 lembra Mbappé. Foi naquela Copa que o jovem francês explodiu para o mundo. Sua velocidade parecia combinar perfeitamente com aquela bola moderna. A Telstar de 70 aproximou o futebol da televisão. A Telstar 18 aproximou o futebol da internet. Essa talvez seja a melhor forma de resumir a sua importância. Ela não foi a mais revolucionária em aerodinâmica, não foi a mais polêmica, não foi a mais rápida, mas foi a primeira a entender algo novo. O futebol já não existia apenas no gramado, ele existia também no celular, nas redes sociais, nos aplicativos, nos conteúdos digitais. E a bola precisava fazer parte disso. Por isso a Telstar 18 ocupa um lugar único na história. Foi a primeira bola de Copa capaz de conversar com o torcedor, literalmente. Curiosidade quase desconhecida. A Telstar 18 continha um chip NFC, mas esse chip não coletava dados do jogo nem rastreava a bola durante as partidas. Muita gente acreditava que aquela bola era uma bola inteligente. Não era. O chip existia exclusivamente para interação com o público, mas foi o primeiro passo para o futuro que viria anos depois. Porque na Copa de 2022 a bola passaria a ter sensores internos capazes de auxiliar decisões, impedimento semiautomático, ou seja, a Telstar 18 não era a bola inteligente, mas foi a bola que abriu a porta para elas. Al Hilal. Quando a bola começou a conversar com os árbitros. Se a Telstar 18 colocou a bola na era digital, a Al Hilal deu um próximo passo. Ela transformou a bola num sensor. Pela primeira vez na história das Copas, a bola não era apenas observada, ela também observava. Ela transmitia informações em tempo real. Parece ficção científica, mas aconteceu. O significado do nome Al Hilal significa a jornada ou a viagem em árabe. O nome faz referência às viagens dos antigos exploradores árabes, especialmente os relatos do famoso viajante Ibn Battuta. Foi uma escolha perfeita, porque aquela bola também representava uma viagem, a viagem do futebol para uma nova era tecnológica. Pela primeira vez, a bola tinha um cérebro eletrônico. Dentro da Al Hilal havia uma unidade de medição inercial, um pequeno sensor eletrônico instalado dentro da bola. Esse dispositivo era capaz de registrar velocidade, aceleração, posição, momento do toque. Tudo isso dezenas de vezes por segundo. Os dados eram enviados em tempo real para sistemas de análise. Era como se a bola estivesse constantemente dizendo: acabei de ser tocada. Agora estou acelerando. Agora mudei de direção. O fim de muitas discussões. Durante décadas existiram lances impossíveis de analisar. Quem tocou por último? O atacante estava impedido? O passe aconteceu antes ou depois? A Al Hilal ajudou a resolver parte desses problemas. O sensor trabalhava em conjunto com câmeras de rastreamento, inteligência artificial, sistema de impedimento semiautomático. A decisão não dependia mais apenas do olho humano. Pela primeira vez, a própria bola participava da arbitragem. Uma bola de Fórmula 1. Imagine um carro moderno. Ele possui dezenas de sensores monitorando tudo: temperatura, velocidade, pressão, desempenho. A Al Hilal trouxe essa lógica para o futebol. Ela não era apenas um objeto esportivo, era um equipamento eletrônico sofisticado, quase um computador disfarçado de bola. A bola mais rápida da história? A Adidas fez uma afirmação ousada. Segundo a empresa,
A Al Hilal era a bola mais rápida já produzida para uma Copa do Mundo, e existiam motivos para isso. Sua superfície foi desenvolvida para reduzir o arrasto aerodinâmico. Seu formato buscava máxima estabilidade. Seu peso era extremamente controlado. Seu equilíbrio era rigorosamente testado. Tudo isso favorecia a velocidade. A Al Hilal utilizava 20 painéis, mas não eram painéis tradicionais. Eram formas geométricas cuidadosamente projetadas por computador. Cada curva, cada junção, cada relevo tinha uma função específica. O objetivo era controlar o fluxo de ar ao redor da bola. Hoje as bolas são quase projetos aeronáuticos e a Al Hilal é exatamente um exemplo disso. Inspiradas em barcos do Golfo Pérsico. O design também carregava significado cultural. As formas triangulares remetiam às velas dos tradicionais barcos do Hall, utilizados há séculos pelos navegadores da região. As cores lembravam o deserto, o mar, a arquitetura moderna do Catar. Era uma mistura de tradição e tecnologia, assim como o próprio país buscava transmitir durante a Copa. Os jogadores aprovaram. Curiosidade, a Al Hilal recebeu menos críticas do que muitas de suas antecessoras. A maioria dos jogadores considerou a bola equilibrada, rápida, precisa, confiável. Não gerou a polêmica da Jabulani, nem as reclamações massivas que algumas bolas anteriores provocaram. Isso mostrou que a Adidas havia aprendido bastante ao longo das décadas. A bola da final de Messi. Toda grande bola acaba ficando ligada a um jogador. A Telstar ficou ligada a Pelé, a Azteca a Maradona, a Fever Nova a Ronaldo, a Telstar 18 a Mbappé e a Al Hilal a Messi. A imagem de Messi levantando a taça em Doha ficará para sempre associada àquela bola. Foi a Copa que completou sua trajetória. E a Al Hilal estava presente em cada passo desse caminho. Existe uma razão pela qual a Al Hilal talvez seja uma das bolas mais importantes da história. Ela não revolucionou apenas o design, não revolucionou apenas a aerodinâmica, não revolucionou apenas os materiais. Ela revolucionou a função da bola. Durante mais de um século, a bola era um objeto passivo. Os jogadores interagiam com ela. Os árbitros observavam ela. As câmeras filmavam ela, mas ela não participava do processo. Com a Al Hilal, isso mudou. Pela primeira vez, a bola produzia informações. Pela primeira vez, a bola gerava dados. Pela primeira vez, a bola ajudava a tomar decisões. A Telstar aproximou o futebol da televisão. A Tango transformou a bola em design. A Azteca abandonou o couro. A Etrusco colocou tecnologia dentro da bola. A Teamgeist inventou a sua construção. A Brazuca buscou a perfeição. A Telstar 18 levou a bola para o mundo digital. Mas a Al Hilal deu um passo além. Ela transformou a bola em parte do sistema tecnológico do jogo. E talvez os historiadores do futebol olhem para ela da mesma forma como olhamos para a Telstar de 70, como o início de uma nova era. Porque depois da Al Hilal, a bola deixou de ser apenas uma bola. Ela passou a ser também uma fonte de dados. E isso muda tudo. A Trionda talvez seja uma das bolas mais radicais de todas as Copas. Não apenas pelo visual, mas pela ideia. Pela primeira vez, a Copa será disputada em 3 países. Canadá, México, Estados Unidos. E o próprio nome da bola já conta essa história. Tri de 3. Onda de movimento. Trionda. A onda dos 3 países. Mas a grande revolução não está apenas no nome, está na construção. A Trionda tem apenas 4 painéis. 4. É o menor número de painéis já usado em uma bola oficial de Copa do Mundo. Só para comparar, a Telstar de 70 tinha 32 painéis. A Teamgeist de 2006 tinha 14. A Brazuca tinha 6.
e agora chegamos a 4. Isso muda completamente a maneira como a bola corta o ar. Menos painéis significam menos emendas, menos interrupções na superfície, menos pontos de turbulência. A bola fica mais limpa aerodinamicamente, mais estável, mais previsível, mais estudada. Quase como uma peça de engenharia aeronáutica. Mas a Trionda não é mais apenas uma bola redonda, ela é uma bola conectada. Dentro dela existe um sensor de movimento de altíssima frequência. Esse sensor transmite informações em tempo real para auxiliar a arbitragem. Ela ajuda a identificar o momento exato do toque na bola, ajuda em lances de impedimento, ajuda em possíveis toques de mão, ajuda em situações em que o olho humano simplesmente não consegue perceber tudo. Ou seja, a bola deixou de ser apenas observada. Ela agora participa da decisão. A Al Hilal em 2022 abriu esse caminho. A Trionda aprofunda essa revolução. E existe algo muito simbólico nisso. A Telstar de 70 foi criada para aparecer melhor na televisão. A Trionda de 26 foi criada para conversar com computadores. Em pouco mais de 50 anos, a bola saiu da área da imagem e entrou para a área de dados. Visualmente, ela também carrega os 3 países sede. O vermelho remete ao Canadá, o verde ao México, o azul aos Estados Unidos. A folha de bordo, a águia, a estrela. Tudo isso aparece como parte da identidade da bola. Não é apenas decoração. É uma bola que tenta representar uma Copa continental. Uma Copa enorme, espalhada por 3 países. E talvez por isso ela pareça tão diferente, porque a Copa de 26 também será diferente. Mais países, mais jogos, mais cidades, mais tecnologia, mais controle, mais dados. A Trionda é a bola perfeita para esse novo futebol. Um futebol em que o talento continua sendo humano, mas a decisão passa cada vez mais pela tecnologia. E talvez essa seja a grande pergunta que ela deixa. Até que ponto a bola ainda é apenas uma bola? Porque em 70 ela precisava ser vista. Em 2026 ela precisa ser lida por câmeras, por sensores, por computadores, por sistemas de arbitragem. A Trionda talvez seja o ponto mais avançado dessa história. A bola que começou como couro costurado à mão, depois virou design, depois virou engenharia, depois virou tecnologia e agora virou informação. Talvez no futuro, quando olharmos para trás, a Trionda seja lembrada como a bola que marcou definitivamente a entrada do futebol na era dos dados, a bola da Copa de 2026, a bola dos 3 países, a bola das 4 faces, a bola que não apenas rola, ela informa. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like, comentar e compartilhe. Isso nos ajuda bastante. Agradecendo os nossos colaboradores. Janaína Silva, ajudando você a investir melhor. E a Auto Novo. Seu carro arranhou ou amassou? A Auto Novo resolve.